Meus amados irmãos e irmãs, bom dia. Que a infinita graça do nosso Senhor Jesus possa de uma maneira muito especial encher os nossos corações aqui nesta manhã. Nós temos recebido tanto do Senhor, seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. O que nós podemos fazer em nossas reuniões é devolver tudo a Ele em forma de gratidão, em forma de adoração. É isso que estamos fazendo aqui nesta manhã. O primeiro texto que eu quero deixar aqui é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Um texto muito conhecido, que diz assim: porquanto é tempo de que o juízo comece pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Estão vendo aí 1 Pedro 4,17? Amado Pai, vem nos socorrer nesta manhã com a Tua palavra, Senhor, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, com a Tua ajuda. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, traga-nos o Teu socorro, traga-nos o Teu cajado para nos direcionar e nos mostrar o caminho. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, quero deixar aqui uma rápida palavra de encorajamento, como tenho feito nessas últimas reuniões. Esse texto é um texto que ele tem uma característica escatológica, porque os escritos de Pedro, se você examiná-los muito bem, são recheados de exortações. E Pedro, ele tem no seu coração um senso escatológico. Suas cartas são escatológicas. Talvez você nunca tenha percebido, mas os escritos de Pedro estão cheios de textos aqui que nos levam para dentro do livro de Apocalipse. Porque Pedro estava admoestando os irmãos em um tempo de dispersão. E nesse tempo de dispersão, e posso dizer assim, um tempo de convulsão, era um tempo em que as crises, as perseguições estavam se intensificando sobre o povo de Deus. Pedro escreve no sentido de encorajamento. Por isso que é notório você perceber que de um texto para o outro, de uma porção para o outro, ele muda de assunto rapidamente nas suas epístolas. É como se ele tratasse muitos temas dentro de um mesmo capítulo. E por quê? Porque Pedro tinha um senso de urgência. A avaliação didática que você faz dos escritos de Pedro é que ele não tinha didática. Parece que não. Meus irmãos, nunca tente examinar a Bíblia segundo os padrões do mundo. Nunca tente secularizar a palavra de Deus. Nunca tente colocar um esquadro mundano, secular, para você tentar avaliar a palavra de Deus. Como você perceber as tautologias de Paulo, os excessos de linguagem, de expressões, que às vezes ele fazia para explicar uma só palavra. Isso eles chamavam de tautologia, exageros desnecessários. Não é dessa forma que nós analisamos a Bíblia. Sempre analisaremos a palavra de Deus como uma ferramenta que foi inspirada por Ele. A Bíblia tem o grande propósito divino de alcançar a igreja, e que a igreja possa, por meio dela, ser um instrumento para alcançar o mundo. As coisas espirituais só podem ser entendidas espiritualmente. Pessoas carnais podem ler esse livro 1000 vezes, eles não vão ouvir, não vão entender, porque este livro não é para ser examinado com a mente intelectual, mas com o coração aberto, sensível para ouvir a voz de Deus. Então escute, Pedro, com esse coração escatológico, ele coloca esse texto,
Ele diz que é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Essa palavra juízo aqui, ela foi, infelizmente, mal traduzida. Porque no texto grego, essa palavra é crisis. Crisis. Da onde vem a nossa palavra? Crise. Então, quando você faz esta interpretação em conformidade com o texto original, Pedro está dizendo assim, que a crise começou. A crise começou. Só que essa palavra aqui, ela adquire não só uma interpretação do termo, porém uma interpretação que ela requer de nós mais atenção por causa do seu contexto, aonde ela foi colocada. Então, em primeiro lugar, Pedro está dizendo sobre uma crise. Haverá uma crise profunda no meio do povo de Deus. Ele diz isso claramente. Vai começar por nós, essa crise. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho? Então, como essa palavra juízo entrou aqui, e os tradutores, quando leram o versículo, no texto original, eles acharam muito melhor colocar a palavra juízo. Porém, se você é cuidadoso e vai lá na raiz, você vai ver que o termo aqui é crise. Porque Deus não tem nenhum juízo para realizar contra a sua igreja no sentido condenatório. A igreja do Senhor Jesus, ela foi julgada lá na cruz. E quando Deus nos julgou lá na cruz, Ele nos julgou em seu Filho. E quando Ele nos julgou em seu Filho, nosso Senhor Jesus levou toda a nossa culpa, levou toda a nossa condenação, e nós fomos feitos justiça de Deus, nele. Haverá um outro tribunal para a igreja, e não é para a condenação, é para a reprovação, é quanto ao reino. Então, se eu coloco a palavra juízo aqui, e eu trato esta palavra no sentido literal, eu vou ferir a doutrina. Então, eu não estou sendo coerente com a doutrina. Por isso, tem que ter muito cuidado. E aqui fica claro para nós, ele não está falando de um juízo, Deus vai julgar a igreja, não. Não há base para isso. A igreja já foi julgada. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que o Senhor está dizendo aqui, vai ter uma crise muito grande. Isso já vem dito por vários textos que nós já lemos. Nós vimos isso em Tessalonicenses. Você pode ver isso em outros lugares. É a apostasia, é a crise, é o que nós estamos passando. E à medida que essa crise se intensifica na igreja, claro que ela se intensifica no mundo, porque não começou agora. A apostasia não começou agora. Essa crise não começou agora. Essa crise espiritual não é algo de 8 meses para cá. A igreja vinha, sim, a passos largos, em uma profunda apostasia, em uma terrível frieza, indiferença. E o que nós vemos agora, aqui nesse texto, é que mais uma vez o Senhor nos adverte sobre esses últimos tempos. Se essa crise, irmãos, atinge a igreja, imagina o mundo. Imagina o que será do mundo que não conhece o Evangelho. Imagine como será para o mundo essa situação de apostasia da igreja. Eu estava ouvindo aquele homem falar ontem. Aquela mensagem não é capaz de convencer ninguém de nada, a não ser ficar estimulando as pessoas a uma vida vazia. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo que você sonha seus sonhos. Irmãos, meus sonhos só vão me levar a uma realidade de pesadelos. A minha vontade vai destruir a minha vida. Olha o que diz Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia aí, vamos examinar, irmãos. Mateus capítulo 7. Veja o perigo de você sonhar os seus sonhos, de você viver sua vida, de fazer tudo como você quer. Esta é a doutrina do espiritualismo. Versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão o que
faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade de Deus? Aí eles têm outro chavão de retórica falido. É cansativo ficar ouvindo isso. Sonhe os sonhos de Deus. O que é os sonhos de Deus? Só existe uma coisa que ocupa o pensamento de Deus. Está lá no Salmo de número 8. Quem é o homem para que dele te lembres? A tradução correta do hebraico é: quem é este homem que por toda a eternidade ocupaste o teu pensamento? A mente de Deus, o coração de Deus só tem lugar para uma pessoa: Cristo. Cristo. Cristo ocupa todo o pensamento de Deus. Cristo é central no pensamento de Deus. Como diz um outro coach aí, você é o centro. Não é. Não é. O único homem que tentou ser o centro de alguma coisa foi lançado, o único ser, aliás, que intentou o seu centro na glória, foi lançado às profundezas do inferno, Lúcifer. Só existe uma pessoa que é central em todo o universo, Cristo. Ele detém toda a centralidade e glória diante do Pai. Que o Senhor, irmãos, repreenda na nossa mente qualquer coisa que busque ofuscar o lugar de Cristo em nossas vidas. Então aqui está a vontade de Deus. O ponto principal para nós é esta vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É isso que você tem que entender. Porque assim no céu, a frase aqui, assim no céu, é que lá no céu, a vontade de Deus não sofre nenhuma oposição. No céu, a vontade de Deus é obedecida, é reverenciada. Aqui na terra, não. Aqui na terra, a vontade de Deus é desprezada, é questionada. E a oração é esta: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é no céu. E aqui diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. E por quê? Porque buscam a sua vontade, buscam os seus sonhos. Aqui não está falando de condenação, aqui está falando de perdição, aqui está falando de perder, não de condenar, perder. Como nós podemos perder o reino? Quando procuramos a nossa vontade. Irmãos, que nós possamos olhar Atos 20, quando Paulo diz assim: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério que recebi, a carreira que recebi. Irmãos, Paulo está dizendo isso bem no início daqueles 33 anos de serviço ao Senhor. Será que Paulo tinha noção do que ele estava falando? Será? Quando ele estava dizendo ali para os presbíteros de Éfeso: em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Tudo bem que já se passaram algumas décadas, e Paulo olhava para trás, falando essas palavras, ele olhava para trás, mas será que lá no início ele tinha noção do que seria isso? Será que no começo do seu serviço ao Senhor, ele tinha noção do que seria esta carreira? A questão é que quando Paulo se entregou ao Senhor, ele se entregou sem reservas. Ele não colocou condições, porque Deus não aceita condições. Deus não aceita nossas condições. Senhor, eu quero te dar a minha vida, mas eu preciso de, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu tenho algo aqui que eu queria pedir para o Senhor. Não, irmãos. Quando você se entrega ao Senhor, você entrega tudo. Tudo. Não importa como vai ser a jornada, você tem que entregar tudo. A jornada de Paulo foi uma jornada sacrificial. Aos olhos do mundo, Paulo perdeu tudo, ele não era nada. Aos olhos do mundo, Paulo era um grande perdedor, porque lá no final, quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, ele diz no versículo 7, combati o bom combate. Aí, irmãos, ele traz à memória o que ele disse, lá em Atos 20, 24,
Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério, a carreira que eu recebi do Senhor. Agora ele cumpriu. Ele estava indo para o corredor da morte. Antes disso ele escreve para Timóteo e diz: eu combati o bom combate, terminei a carreira. Uma carreira de sofrimento, uma carreira amarga, de tantas derrotas, de tantos fracassos, de tantas dores. E hoje nós pregamos o Evangelho, nós não, muitos pregam o Evangelho, que é o oposto disso. O Evangelho do falso sucesso, da falsa felicidade. O Evangelho maquiado, mascarado, dissimulado. Não, irmãos. Esses homens aqui pregaram o Evangelho verdadeiro. Só que o que eles ganharam por toda a eternidade, com certeza, se pudessem falar para nós agora, eles diriam: eu fiz pouco demais. Eu faria muito mais. Eu creio que se fosse dada a oportunidade para Paulo dizer alguma coisa para nós nesse exato momento, baseado nesses dois textos, eu creio que ele diria: irmãos, eu fiz pouco. Eu não mereço, eu não sou digno desse reino, e nem desse rei. Se vocês tiverem algum tempo, façam muito mais do que eu fiz. Eu creio que seria isso, irmãos, porque nós não temos noção do que o nosso Deus tem preparado para nós. Nós não temos noção. Você pode chorar agora, você pode lamentar agora, você pode sentir a dor agora, você pode sentir o desprezo agora, você pode sentir a rejeição agora, você pode sofrer o que você tiver que sofrer agora, mas saiba que no dia que aquela voz vazar o seu coração e disser para você: vinde, benditos de meu Pai, eis aí o reino que está preparado para vós. Eu creio que só isso será o suficiente para limpar dos nossos olhos eternamente todas as lágrimas. Então, meus amados irmãos, a vontade de Deus, ela tem que ser suprema na nossa vida. Aceite ela como ela é. Não coloque nada, não adicione nada. Se renda à vontade de Deus. Porque se eu e você não nos rendemos à vontade de Deus, aquelas palavras que o nosso Senhor Jesus disse: dura coisa será para ti, Saulo, se recalcitrares, se endureceres, se resistires, dura coisa será para ti. Então, meus irmãos, saiba que o nosso Deus é invencível, e se Ele colocou os olhos sobre a sua vida, Ele fará de tudo para não te perder. O inferno faz tudo para nos ganhar, mas não se esqueça, os céus faz tudo para não nos perder. Então, meus irmãos e irmãs, observe isso. Nem todos que me dizem Senhor, entrará no reino dos céus, mas senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. E que dia, irmãos? No dia do tribunal de Cristo: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não lançamos fora os demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. Aí ele diz, versículo 14: todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as coloca em prática, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, e ela não caiu, porque havia sido alicerçada sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática, e você tem que fazer essa conotação aqui dos versículos 24 até o 27, com os versículos 21 a 23. Você tem que colocar esses textos lado a lado.
e começar a fazer as conexões. Se você conseguir fazer as conexões, você conseguirá a interpretação, a aplicação. Digo mais, você vai conseguir penetrar na mente do Senhor Jesus de maneira exata como Ele proferiu essas palavras. Do mesmo modo, com a mesma essência, você vai conseguir entender o que estava no coração dele. Quando ele diz, nem todos, nem todo aquele, pois, aí ele diz, que ouve essas minhas palavras, e não as coloca em prática, é comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então o Senhor não está dizendo aqui que nós não vamos sofrer tormentos, não vamos passar por tempestades. Ele está dizendo aqui que nós vamos passar por tormentos, por tempestades, nós vamos sofrer ímpeto, força de ventos contrários, nós vamos sofrer abalos, mas o ponto-chave aí, não é o que eu e você vamos passar, é onde nós estamos firmados, compreende? Aí ele diz assim, que aquele que edificou a sua casa na rocha, não vai sofrer nenhum dano, mas aquele que edificou sua casa na areia, será grande a sua ruína. Então vamos tentar, não tenho como fazer isso detalhadamente, mas vamos pegar só esse ponto, fazendo aqui a relação dos textos. O que significa edificar a casa sobre a rocha? Então, onde você vai interpretar isso? Aqui, está entre os versículos 21 a 23, a casa na rocha é o que está aqui, ó. Vontade de meu Pai, a vontade de Deus é uma rocha inabalável. Quando você está debaixo da vontade de Deus, pode vir ventos, pode vir tempestade, pode vir o que vier, você não será abalado. Mas quando você se perde na vontade de Deus, você é comparado a alguém que está edificando sua vida sobre a areia. Será grande a ruína. A ruína de quem? De todos aqueles que estão fora da vontade do Pai. Então, meus irmãos, esse é um ponto importante para nós, porque nós estamos vivendo um momento sério, momento delicado. Ontem, tendo uma comunhão com o irmão Romeu Bornelli, nós falávamos justamente sobre as experiências das nossas localidades, das nossas cidades, porém nada muda, irmãos, não importa se é uma cidade de 70 mil ou se é uma cidade de 1.300.000 habitantes, as lutas são as mesmas, as condições espirituais são as mesmas, a igreja do Senhor Jesus em todos os lugares desse mundo, ela está enfrentando uma grande batalha, uma grande luta, e a luta é justamente essa que Pedro está dizendo, é que começou uma crise, só que essa crise que Pedro está se referindo aqui, é uma crise intensificada, ela chegou no seu apogeu, ela está no seu ápice, nós estamos vivendo isso, nós estamos vendo isso, e não sou eu que estou dizendo, lia uma reportagem da revista Times, onde um grande especialista sobre projeções, um grande pesquisador, que dá palestras para os grandes empreendedores do mundo, ele estava dizendo que os próximos dias serão piores, que os efeitos colaterais, no sentido social, dessa pandemia, ainda não começou. O que o desemprego, o que essas clausuras sociais estão provocando na mente das pessoas. Quando chegar essa vacina, as pessoas, elas vão começar a desfrutar, no sentido negativo da palavra, das consequências emocionais, psicológicas, sociais dessa pandemia. A tendência é o aumento da violência. A tendência é o aumento da promiscuidade. E por aí vai.
descrevendo todo um cenário que a Bíblia já diz há 2000 anos, e de maneira exata para se cumprir nesse tempo. E nós estamos vendo, irmãos, que agora, o que os bobos da corte faz? Você se lembra, você sabe que essa é uma expressão pictórica, mas o bobo da corte era aquele tipo de palhaço que ele vivia para alegrar o coração de um rei triste. O rei tinha perdido uma batalha, estava tudo complicado, aí o que eles faziam? Soltavam o bobo da corte. Então ele ia lá, fazia gracejos, até o rei ficar mais bem-humorado. Quando o rei ficava mal-humorado, ele aproveitava e mandava matar o bobo da corte, porque o bobo da corte não servia para nada, a não ser tentar iludir o coração do rei. Esses são os pregadores do evangelho moderno, daqueles que querem atualizar a Bíblia a um contexto mundano. Fazem esse papel do bobo da corte. Nosso papel não é esse, irmãos. Nosso papel é o papel de embaixadores do trono, do reino. Nós precisamos ser uma expressão da voz de Deus para esse mundo. Nós não podemos avisar o mundo depois que o caos chegar. Nós temos que avisar antes. Nós temos que alertar a igreja agora. Nós passaremos por muitas lutas. Irmãos aqui enfrentarão muitas batalhas. Nós precisamos oferecer o nosso coração, oferecer o nosso ombro. Nós precisamos ser a igreja. A igreja é o lugar onde as pessoas são curadas, são tratadas, são cuidadas, são abençoadas. Muitos dos nossos irmãos sofrerão duras perdas, mas nós temos que estar aqui, nós temos que segurar o cesto, nós temos que segurar esses irmãos, sustentá-los. Nós precisamos dos que vão à frente como vanguarda, mas precisamos daqueles que estão lá atrás, na retaguarda. Como eu disse em algumas reuniões, esse tempo de pandemia nos ensinou muitas coisas. Uma das coisas que eu aprendi é que muitos irmãos que eu achava que aqui a gente podia confiar, eles nem aparecem, vêm de vez em quando. São os falsos irmãos, são as multidões no meio do povo de Deus. Não participam, não cooperam. Alguns aparecem aqui quando eles têm alguma obrigação, seja na música, seja para ministrar a palavra, aí aparecem. Esses aí, irmãos, não vamos contar. Esses irmãos ainda precisam se comprometer com o corpo, com a vida do corpo, com o caminhar do corpo. Cuidado, irmãos, com esses irmãos que muitas vezes no nosso meio, eles se colocam numa posição até de conselheiros, ajudadores, ajudadoras, tem muita palavra, tem muita experiência. Não tem. A nossa experiência pessoal não vale nada. Paulo disse que era tudo refúgio, porque ele queria era ganhar a Cristo, ser achado em Cristo. Procure pessoas que ganharam a Cristo, que são achadas em Cristo, e não gente que se julga muito preparado pela experiência da vida. Experiência não vale nada, irmãos. Uma experiência boa não é daqueles que falam que oram, é daqueles que você sabe que eles oram. Porque tem muita gente que faz propaganda da sua oração, da sua fé, da sua espiritualidade. Essas pessoas são superficiais. Ninguém precisa falar da sua espiritualidade. Espiritualidade não é uma propaganda aberta. Espiritualidade é uma vida espiritual que flui das palavras, da atitude. E hoje, irmãos, o que nós procuramos aqui é encontrar uma igreja que está disposta a ser fiel até a morte e até o fim, aqueles nos quais nosso Senhor Jesus, quando vier, será engrandecido e glorificado neles. Uma igreja que está olhando para o alto e não para o mundo. Uma igreja que está cooperando com Deus para a edificação da casa de Deus, e não uma igreja que está cooperando com o anticristo para edificar uma igreja para o mundo. Isso nós estudamos nas duas últimas reuniões. O anticristo está preparando a sua igreja. Ele já tem a sua forma de culto, já está aí. Esse culto mundano, esse culto antropocêntrico, esse culto show, esse culto que ele existe em função de atender os anseios, os anelos das pessoas. Esse tipo de ministério que está aí, que prega a alma, que prega o que as pessoas querem ouvir. São esses tipos de pregadores, esse é o tipo de ministério que o anticristo está levantando, esse tipo de igreja.
E eu tenho dito para vocês, debaixo do nome do Senhor Jesus, não sejam parte disso. Não sejam. Não façam parte disso. Eu digo para você, debaixo do nome do Senhor Jesus, não façam parte desse tipo de coisa, porque você vai adorar o anticristo um dia. E quando você abrir os olhos, a igreja não estará mais aqui. E é tarde. Sabe o que você vai ouvir? Não vos conheço. O Senhor só conhece os que lhe pertencem. O Senhor só conhece aqueles que são dele. Não abra mão, meu irmão e minha irmã, porque a grande crise já começou. E nós estamos dentro dela. Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês aqui. É esta palavra que eu quero deixar para vocês. Pedro já dizia, é tempo de começar uma crise pela casa de Deus. Se vai começar pela casa de Deus, o que se esperar daquilo que vai acontecer com aqueles que não obedecem ao Evangelho? Porque, qual a diferença disso, Pedro? Está claro, irmãos. Paulo, ele lança luz sobre isso quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Quando ele fala sobre as crises. E essa carta, mais do que qualquer outra, ela foi escrita para tratar de crises. Crises em várias esferas. E Paulo chega a dizer para os irmãos em Corintos, é importante, é necessário, que venham as crises, para que os aprovados sejam conhecidos. O diferencial da crise na igreja com a crise do mundo, é que se você não apenas lê a palavra, o que é mais importante, mas também conhecer a história da igreja do Senhor Jesus, e você se concentrar especificamente nos pontos de crises da igreja, você vai ver que Deus nunca ficou sem o seu testemunho na terra. Nunca! Mesmo no tempo da idade das trevas, que vai do ano 500 até o ano de 1517, precisamente, você vai ver que Deus nunca deixou a terra ser o seu testemunho. Nunca. Tempos que a igreja foi perseguida, como por exemplo, entre o ano 64 até o ano 311 depois de Cristo, de Nero a Diocleciano, onde 10 imperadores decidiram varrer a igreja da face da terra. Mesmo nesse tempo, e irmãos, curiosamente, este foi o tempo onde o evangelho mais prosperou e a igreja numericamente mais cresceu. Ninguém foi capaz de varrê-la, porque Deus não fica sem o seu testemunho na terra, porque Jesus disse que o inferno não iria prevalecer contra o seu testemunho, contra a sua igreja. Então, meus irmãos, o que o Senhor está falando através de Pedro? Qual a diferença aqui da nossa crise, da crise do mundo? É porque o mundo não tem o evangelho, desobedece o evangelho. Nós passamos crises, e vamos passar por muitas crises, só que tem um porém, nós temos o evangelho, e o evangelho é o instrumento do Espírito Santo, que sempre nos mostrará o caminho. Então, olhe para isso, irmãos, lidando, tratando, convivendo com muitas comunidades, nesses últimos 20 anos, então eu ouço isso, irmãos, e dilacera o meu coração. Alguns irmãos dizendo da dificuldade de voltar a reunir nesse tempo de pandemia. Não é estranho, irmãos? Mas não é estranho mesmo. Porque na minha cabeça, e creio na de muitos, funciona da seguinte forma: ficamos tantos meses sem reunir, às vezes de maneira virtual, e alguns nem de maneira virtual. Então, quando nos fosse dada a primeira brecha, o que faríamos? Nós correríamos para a comunhão. Agora imagine que muitas comunidades, os irmãos, não querem mais reunir. É estranho isso. Alguns estão desencorajados. Como é possível? Sim, irmãos, é possível. Sabe por quê? Como eu disse para alguns irmãos, é que vocês passaram a vida toda pregando outro evangelho. Se vocês tivessem dado atenção ao evangelho, isso não seria difícil. Por mais que houvesse oposições, e por mais que estivessem passando lutas,
Nós temos irmãos esmagados, nós temos irmãos passando grandes lutas, mas não há nada que impeça eles de reunir e amar o Senhor. Meus irmãos, eu digo para vocês que, respeitando as devidas proporções, especialmente contextuais e de natureza também, mas nós estamos vivendo um tempo tão difícil como foi o tempo da igreja no primeiro século. Só que ali as perseguições eram físicas, as restrições eram físicas, eram declaradas. No nosso tempo hoje não. No nosso tempo as perseguições, as oposições, elas são espirituais, elas são emocionais, mas não deixam de ser tão devastadoras. Naquela época, os cristãos eram perseguidos e morriam pela fé. Hoje nós não estamos sendo perseguidos. Hoje nós estamos vivendo um mundo de possibilidades e oportunidades, onde nós temos que decidir abrir mão de tudo isso e continuar nossa jornada de fé, com simplicidade e coragem. Ou então nós vamos aceitar aquilo que rouba o nosso tempo. Aquilo, irmãos, que toma o lugar da palavra de Deus na nossa vida. As ambições do mundo, as inúmeras possibilidades de você se deixar gastar pelos prazeres dessa terra. Quando você olha para trás, são tantas viagens, são tantos passeios, são tanto tempo gasto com coisas inúteis. Quando você olha para trás, aí você diz: nossa, esse mês eu não consegui nem ler a Bíblia. Nossa, esse mês não consegui ir às reuniões. Nossa, como eu estou tendo necessidade de orar. E você não desconfia que você está fazendo isso há 20 anos. Tem 20 anos que você está fazendo a mesma pergunta que você faz hoje. Eu ainda não consigo ter uma vida de oração, não consigo crescer na palavra. E Satanás, ele consegue apagar da sua memória esses 20 anos, e você fica com uma pergunta presente, só que essa pergunta presente, ela já te persegue há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos. E você não desconfia que você está, não é numa igreja viva, você está dentro de um túmulo, morto entre os irmãos. Aquilo que está em Números capítulo 16, quando faz aquela triste e dolorida declaração sobre Datã, Coré e Abirão e os que seguiam, está assim, olha, versículo 33, e pereceram no meio da congregação. Esse assunto, irmãos, ele percorre a Bíblia de ponta a ponta. Posso dar alguns exemplos? Saul estava morto no trono de Israel, cercado de homens de Deus, como Samuel, mas ele estava morto. Compreende? Ele estava morto. Judas estava morto durante aqueles 3 anos e 6 meses. Ele não morreu espiritualmente o dia que ele traiu Jesus. Ele já estava morto. Judas era uma vala, era uma cova aberta, ali no meio dos discípulos, vendo os milagres, ouvindo aqueles ensinos, e porque nada foi suficiente, não é que o que Jesus falou não era suficiente, era a vida, mas ele preferiu se trancar na sua sepultura de morte. Quantos cristãos hoje estão confortáveis em sua sepultura de morte? Quantos cristãos estão fazendo da sua vida espiritual um túmulo? Permita, irmãos, que a voz de Deus faça como fez no túmulo de Lázaro. Penetre essa grande pedra que está no seu coração, que venha rachar, quebrar essa pedra e atingir o seu coração, para você sair e você encontrar a vida de Deus, porque as coisas estão se intensificando, e talvez muitos não conseguirão aprontar a sua vida, nunca vão conseguir aprontar, e o final vai ser isso aqui: nunca vos conheci, nunca. Que triste, irmãos, é triste. Você vê Demas, andou com Paulo, ouviu tantos ensinamentos que nós anelaríamos ouvir. Demas estava lá, em muitos momentos da vida da igreja. Que momento era aquele, irmãos? Um momento de grande triunfo do Evangelho. Aqueles homens, quando você estuda a
a biografia dos 12 apóstolos. É uma coisa impressionante, impressionante. Essa semana eu estava apenas revisando um pouco da biografia de Tomé, que é uma das que eu mais amo. Você vê a ousadia daqueles homens, é uma coisa tão rara que você não vê hoje. Eu olhava para a biografia de Tomé, e como a biografia de Tomé inclui Pedro, inclui Mateus, eu estava vendo um pouco daqueles homens. É o que está escrito em Hebreus 11, homens que o mundo não era digno deles, e não era mesmo. Aqueles homens, eles tinham uma coragem, eles tinham uma força, eles eram destemidos, eles pregavam o evangelho com tanta vida, no tempo onde não tinha nada de tecnologia, nada de conforto do que nós temos hoje. Eles não tinham casas, eles não tinham veículos que os pudessem transportar. Você imaginar Tomé sair ali da região da Palestina, atravessar todo o grande mar e ir até a Rússia e até a Índia, naquele tempo, irmãos, beira loucura, beira loucura. Ele escolheu uma caverna para viver. Essa caverna existe até hoje, lá na Índia. Ele foi até o Cáucaso. Você acredita nisso? Ele foi até o Cáucaso. E a única coisa que a gente sabe de Tomé é que ele duvidou. Você precisa saber mais do Tomé. Estes homens, essas biografias que você tem que ler, porque elas te transformam. A biografia desses coaches modernos te deforma, te destrói, cria para você um Cristo de um evangelho utilitário, que ele só serve enquanto ele trabalha ao seu favor. Ele não é capaz de passar nenhuma senda com você. E a primeira que você passar sem ele, com certeza, você vai se deprimir. Mas o que o evangelho te convida é colocar Jesus no centro de tudo. De tudo. É isso que nós estamos sendo desafiados neste tempo que estamos vivendo. A viver com coragem. Meus irmãos, eu digo para vocês, tire toda a timidez da vossa vida, porque lá em Apocalipse diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Sejam audaciosos, sejam corajosos. Ore contra a sua timidez, contra a covardia. Viva o evangelho de cabeça erguida. Erguida. Dias sombrios, você não vai conseguir guardar a sua casa, você não vai conseguir guardar ninguém, mas o Senhor guardará, e Ele só guardará aqueles que estiverem debaixo do manto da sua perfeita vontade. Não saia daí, esse é o lugar mais seguro de todo o universo, o centro da vontade de Deus. Então é hora de nós buscarmos o Senhor, e dizermos para Ele: Senhor, coloque-me de volta no centro da Tua vontade, é tudo que eu preciso hoje. Não importa o que eu tenho que passar, não importa o que eu tiver que enfrentar, eu quero enfrentar tudo no centro da Tua vontade. É isso que o Senhor fala para nós. Essa é a exortação que eu quero deixar com vocês. Que Deus os abençoe. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendito é o Teu nome, santo é o Teu nome. Agora, Senhor, nós queremos nos alegrar, comendo e bebendo de Ti, Te adorando, Senhor, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória em nosso meio, Senhor. Nós não queremos comer esse pão de maneira religiosa, nós queremos tocar em nós a realidade daquilo que é o Teu corpo, daquilo que é o Teu sangue, daquilo que foi a Tua obra por nós. Bendito Jesus, a Tua igreja se reúne para Te adorar nesta manhã. Tu és bem-vindo, Tu és bendito neste lugar. Nós Te amamos, nós Te adoramos nesta manhã, e a Ti seja toda a glória neste lugar,